Boa noite, senhoras e senhores vereadores, senhoras e senhores visitantes, sejam bem-vindos à Câmara Municipal para esta 8ª sessão ordinária da 17ª Legislatura. Sob a proteção de Deus, dou por aberto a presente sessão e solicito do senhor primeiro secretário a leitura do material que consta do expediente. Ofício 216/17 do Executivo, dando resposta ao requerimento 6617 de autoria do vereador Ângelo Roberto Oliveira, que versa sobre completar a obra de pavimentação asfáltica e manutenção do serviço de trecho existente na rua 16 de agosto, distrito de São Roque da Fartura. E informa que está buscando recursos junto ao governo do Estado para concretizar o serviço. Ofício 216/17 do Executivo, fica à disposição do vereador, ciente arquivos. Ofício 217/17 do Executivo, dando resposta ao requerimento 6717 de autoria do vereador Ricardo Peral, que versa sobre a substituição urgente de telhas quebradas do telhado da Escola Capitão João Urias, bairro São Roque da Fartura. Ele informa que solicitou ao setor competente as providências necessárias para a substituição da telha. Ofício 217 do Executivo, dando resposta ao vereador Ricardo Peral, fica à disposição do vereador, ciente arquivo. Ofício 218/17 do Executivo, dando resposta ao requerimento 6817 de autoria do vereador Ricardo Peral, que versa sobre a construção de redutores de velocidade nas ruas Santo Valente, na altura do número 370 e Rua Duque de Caxias, ambas no Jardim do Lago, e informa que encaminhou a cópia do mesmo à Divisão de Engenharia para estudo e viabilidade técnica e também viabilidade financeira. Ofício 218/17 do Executivo, dando resposta mais ao requerimento do vereador Ricardo Peral, fica à disposição do vereador, ciente arquivo. Ofício 219/17 do Executivo, dando resposta ao requerimento 6917 de autoria da vereadora Regina Helena, que versa sobre transformar em público o estacionamento existente ao lado da rodoviária, reservado aos ônibus de turismo, para desafogar os espaços da Avenida Washington Luiz. Informa que está analisando a possibilidade da destinação da área para o estacionamento de veículos. Ofício 219/17 do Executivo, dando resposta à vereadora Regina Helena, fica à disposição da vereadora, ciente arquivo. Ofício 220/17 do Executivo, dando resposta ao requerimento 7017 de autoria da vereadora Regina Helena, que versa sobre a possibilidade de desocupar, de transferir os carros que estão ocupando o terreno existente ao lado da prefeitura para o matadouro e transformar o mencionado terreno em estacionamento para os clientes da prefeitura. Informa que os veículos estacionados já foram transferidos há algum tempo e que o terreno pertence a particular, que gentilmente autoriza o uso pela municipalidade. E para transformar no estacionamento seria necessário desapropriá-lo, porque no momento não tem condições financeiras para isso. Ofício 220/17 do Executivo, dando resposta à vereadora Regina Helena, fica à disposição da vereadora, ciente arquivo. Ofício 221/17 do Executivo, dando resposta ao requerimento 7117 da autoria do vereador José Sebastião Chiodeta da Silva, que versa sobre a pintura de sinalização do trânsito e redutor de velocidade na rua Maria Alberto da Silva, ao lado do posto de saúde, e no Jardim Águas da Prata, e construção de redutor de velocidade na rua Avenida Duque de Caxias, no Jardim Parmeiros. Informa que encaminhou a cópia do mesmo à Divisão de Engenharia e ao Departamento de Trânsito para analisar providências cabíveis. Ofício 221/17 do Executivo, dando resposta ao vereador José Sebastião, fica à disposição do vereador, ciente arquivo. Ofício 224/17 do Executivo, dando resposta ao requerimento verbal 1917 de autoria do vereador Luiz Antônio Nascimento da Fonseca, que versa sobre a limpeza do mato e da substituição da galeria de água fluvial dos arredores da linha férrea da rua Santo Valente, altura do número 115. Informa que não existe linha férrea nas proximidades da rua Santo Valente, no Jardim Parmeiros. E, portanto, não conseguimos localizar a área. Solicitamos, vereador,
certificar novamente o local e nos informar novamente. Ofício 224/17 do Executivo, dando resposta ao vereador Luiz Antônio, fica à disposição, ciente arquivo. Ofício 225/17 do Executivo, dando resposta ao requerimento verbal 2017 de autoria do vereador Ricardo Peral, que versa sobre o conserto de telhas da quadra da Escola de Distrito de São Roque e informa que já foi solicitado ao setor competente as medidas cabíveis para o conserto do referido telhado. Ofício 225/17 do Executivo, respondendo o vereador Ricardo, fica à disposição do vereador, ciente arquivo. Ofício 226/17 do Executivo, dando resposta ao requerimento verbal 21/17 de autoria do vereador Mauro Divino de Araújo, que versa sobre limpeza do mato nas casas populares do bairro São Judas Tadeu. Informa que encaminhou a cópia do requerimento ao setor de obras e serviços para, assim que possível, efetuar a limpeza do local. Ofício 226/17 do Executivo, respondendo o vereador Mauro Divino, fica à disposição do vereador, ciente arquivo. Ofício 227/17 do Executivo, dando resposta ao requerimento verbal 22/17 de autoria do vereador Ângelo Roberto, que versa sobre colocação de tubulação maior na estrada do bairro Areias para escoamento de água de chuvas, e informa que está encaminhando o pedido à Secretaria de Obras e Serviços para averiguação e posterior execução do serviço. Ofício 227/17 do Executivo, respondendo o vereador Ângelo, fica à disposição, ciente arquivo. Ofício 228/17 do Executivo, dando resposta ao requerimento verbal 23/17 de autoria da vereadora Helena Maria Solas Montes Fernandes, que versa sobre efetuar os devidos reparos no calçadão do Bosque, repondo as pedras portuguesas, evitando assim que os idosos e deficientes físicos se machuquem, caindo no local, e informa que já foi efetuado um novo processo licitatório, que bem como dado a ordem de serviço, para que a empresa vencedora efetue o trabalho que brevemente deverá ser executado. Ofício 228/17 do Executivo, respondendo a vereadora Helena Maria, fica à disposição, ciente arquivo. Ofício 232/17 do Executivo, dando resposta ao requerimento 74/17, da autoria do vereador Mauro Divino de Araújo, que versa sobre o conserto e desobstrução do bueiro localizado na rua Ismael Antônio da Silva, altura do número 4, no bairro São Judas Tadeu, e informa que encaminhou a cópia do mesmo à Secretaria de Obras e Serviços para as providências cabíveis. Ofício 232/17 do Executivo, respondendo o vereador Mauro Divino, fica à disposição, ciente arquivo. Ofício 233/17 do Executivo, dando resposta ao requerimento verbal 26/17 de autoria do vereador Mauro Divino de Araújo, que versa sobre a desobstrução de uma caixa coletora de água fluvial existente na estrada que dá acesso ao sítio União, e informa que encaminhou a cópia do mesmo à Secretaria de Obras e Serviços para tomar as providências cabíveis. Ofício 233/17 do Executivo, respondendo o vereador Mauro Divino, fica à disposição, ciente arquivo. Ofício 234/17 do Executivo, dando resposta ao requerimento 74/17 de autoria do vereador José Sebastião Chodeta da Silva, que versa sobre efetuar o levantamento de quantidade de táxis existentes na cidade, informando quais realmente exercem a função, e informa que tão logo o trabalho esteja concluído, será comunicado ao vereador e a esta Casa de Leis. Ofício 234/17 do Executivo, respondendo o vereador José Sebastião, fica à disposição, ciente arquivo. Ofício 235/17 do Executivo, dando resposta ao requerimento 77/17, de autoria do vereador Luiz Antônio Nascimento da Fonseca, que versa sobre a colocação de braços de iluminação na rua Luiz Betito, no bairro Jardim do Lago, e efetuar também a mesmo serviço na rua Antônio Beraldo, no Jardim Brandão. Informa que alguns itens necessários não constaram do primeiro edital, que é de licitação, e, portanto, teremos que efetuar novo processo licitatório para que os itens faltantes, que é o caso dos braços de iluminação. Ofício 235/17 do Executivo, respondendo o vereador Luiz Antônio, fica à disposição, ciente arquivo. Ofício 236/17 do Executivo, dando resposta ao requerimento 78/17, de autoria da vereadora Regina Janizelo, que versa sobre o conserto da estrada do Grotão, e informa que está
seguindo um cronograma e priorizou alguns critérios, como das estradas que estão em piores estados, as que afetam o maior número de municípios e os que possuem maior trânsito, que irá recuperar todas, mas uma de cada vez. Provavelmente será concretizada da estrada do Grotão, no bairro da Fonte Pratina. Ofício 236/17 do Executivo, respondendo a vereadora Regina Helena, fica à disposição sem arquivos. Ofício 237/17 do Executivo, dando resposta ao requerimento 79/17, de autoria do vereador Luiz Antônio Nascimento da Fonseca, que versa sobre a colocação de um gradil na ponte existente de frente ao antigo matadouro. Informa que é notória a crise em que nós afetando também a Prefeitura Municipal, dificultando o desenvolvimento de quaisquer propostas, mas estaremos verificando a disponibilidade financeira para a execução desse serviço e a sua realização em tempo oportuno. Ofício 237/17 do Executivo, respondendo o vereador Luiz Antônio, fica à disposição, ciente arquivos. Ofício 238/17 do Executivo, dando resposta ao requerimento 80/17, de autoria do vereador Luiz Antônio Nascimento da Fonseca, que versa sobre a possibilidade do Executivo interceder junto à Ferrovia Centro-Atlântica, solicitando da mencionada companhia que coloque um tablado ou chapa no pontilhão existente sobre o Ribeirão do Quartel, nas proximidades da rua José dos Reis, com o intuito de evitar acidentes, e informa que será verificado junto à empresa se ela poderá executar o serviço solicitado. Ofício 238/17 do Executivo, respondendo o vereador Luiz Antônio, fica à disposição, ciente arquivos. Ofício 239/17 do Executivo, dando resposta ao requerimento 80/17, de autoria do vereador Mauro Divino de Araújo, que versa sobre a substituição das lâmpadas queimadas na estrada que liga os bairros Cascata até o ponto da Cascata. Informa que o problema não é apenas a substituição das lâmpadas, mas é um rompimento de cabo de rede secundária que a ELE terá que fazer, e tão efetue o serviço, efetuaremos a troca de lâmpadas. Ofício 239/17 do Executivo, respondendo o vereador Mauro Divino, ciente arquivos. Ofício 240/17 do Executivo, dando resposta ao requerimento verbal 24/17, de autoria do vereador Ângelo Roberto de Oliveira, que versa sobre a informação se todos os aparelhos da unidade de saúde que são utilizados para fazer exames estão funcionando na sua plenitude, encaminha o ofício 93/17 da Secretaria de Saúde, contendo as informações solicitadas pelo vereador. Ofício 240/17 do Executivo, respondendo o vereador Ângelo Roberto, fica à disposição, ciente arquivo. Ofício 241/17 do Executivo, dando resposta ao requerimento verbal 25/17, de autoria da vereadora Regina Janizelo, que versa sobre o não funcionamento do portal de transparência da Prefeitura, e informa que realmente houve um problema no site, mas já está tudo devidamente solucionado. Ofício 241/17 do Executivo, respondendo o vereador Regina Helena, fica à disposição, ciente arquivos. Ofício 242/17 do Executivo, dando resposta ao requerimento verbal 27/17, de autoria do vereador José Benedito de Freitas Oliveira, que versa sobre intercessão do Executivo junto à antiga FEPASA, reivindicando a companhia de limpeza e conservação do mato que cresce na beira da linha e a destinação correta deste material orgânico descartável. Informa que encaminhou cópia ao mesmo a fiscal municipal para tornar providências cabíveis e tome de providência efetiva quanto aos serviços efetuados pela companhia. Ofício 242/17 do Executivo, respondendo o vereador José Benedito, à disposição, ciente arquivos. Ofício 244/17 do Executivo, dando resposta ao requerimento verbal 28/17, de autoria do vereador José Sebastião Chodeto da Silva, que versa sobre o Executivo interceder junto à Polícia Militar, pleiteando na mesma ronda escolar no período diurno, vespertino e noturno nas escolas de nossa cidade, tendo em vista a reclamação constante de pais e alunos, informa que encaminhou a cópia do mesmo ao comando da Polícia Militar, solicitando a ronda escolar. Ofício 244/17 do Executivo, respondendo o vereador Zito, à disposição, ciente arquivos. Ofício 245/17 do Executivo, dando resposta ao requerimento 84/17, de autoria do vereador Fábio Ferraz, que é subscrito por todos os vereadores, que versa sobre a necessidade de audiência pública para apresentação detalhada do projeto Conjunto das Águas, e informa que está de acordo com o solicitado
que está colocando o anfiteatro do Balneário à disposição da Casa e da Associação do Caminho da Fé para a realização da audiência, ficando no aguardo do agendamento de melhor data para a realização do evento. Ofício 245/17 do Executivo, respondendo um requerimento de todos os vereadores, fica à disposição ciente arquivo. Moção 717, de autoria do vereador Fábio Ferraz, subscrito por todos os vereadores, apresentando as condolências da casa à família do senhor João Pedro Rete, pelo seu passamento ocorrido no último dia 5/5. Moção 7/17, coloco em discussão. Gostaria de fazer uso da palavra. O senhor João Pedro Rete veio a falecer no último dia 5 e caridosamente a família aí, protocolei uma moção de condolências e gostaria que todos os vereadores pudessem assinar para lembrar a família aí dos nossos sentimentos. Eu coloco continuo em discussão. Ninguém querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação. Se forem favoráveis, permaneçam como estão, se contrários, se levantem. Foi aprovado, sim. Moção 817, de autoria do vereador Fábio Ferraz, subscrito por todos os vereadores, apresentando as condolências da casa à família do senhor Manuel Aparecido Montes Peral, que pelo seu passamento ocorrido no último 10/5. Moção número 8/17, eu coloco em discussão. Ninguém querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação. Se forem favoráveis, permaneçam como estão, se contrários, se levantem. Foi aprovado por unanimidade, ofício no sentido requerido. Ciente ofício. Também em nome de todos os vereadores, depois. Moção 917, de autoria do vereador Fábio Ferraz, subscrito por todos os vereadores, apresentando as condolências da casa e família enlutada do senhor Gabriel Mariano Brito Andrade, pelo seu passamento ocorrido no dia 12/5. Moção 9/17, também subscrito por todos os vereadores, eu coloco em discussão. Ninguém querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários se levantem. Foi aprovado por unanimidade, ofício a família enlutada. Requerimento 85/17, de autoria do vereador Mauro Divino de Araújo, solicitando ao Executivo para que determine a Secretaria competente efetuar a limpeza dos pátios dos pavimentos inferiores e superior do balneário, pois os mesmos se encontram em estado de desleixo, causando repugnação e poluição visual aos visitantes. Requerimento 85/17, de autoria do vereador Mauro Divino, eu coloco em discussão. Peço a palavra, conceda a palavra, vereador. Eu estive essa semana passada e realmente está muito sujo lá dentro, está terrível. E o pessoal fuma maconha, tá? Até perigoso lá, aqueles vasos sanitários tudo aberto, cheio de água, pode criar uma doença daquele mosquito. Então eu queria que desse uma olhada com carinho lá, que está tudo quebrado, está feio lá dentro. Continua em discussão. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação. Se forem favoráveis, permaneçam como estão, se contrários, se levantem. Foi aprovado por unanimidade, ofício no sentido requerido. Requerimento 86/17, de autoria do vereador Mauro Divino de Araújo, solicitando ao Executivo para que determine a Secretaria competente efetuar a construção de um redutor de velocidade na rua Joaquim Madeira da Costa, pois muitos veículos trafegam em alta velocidade no local, colocando em risco pessoas que transitam pelo local. Requerimento 86/17, do vereador Mauro Divino de Araújo, eu coloco em discussão. Peço a palavra. Palavra, vereador. Esse local é um local de muita criança. E é muito perigoso, não sai da rodovia e já entra nessa pista. Então é meio complicado, o redutor lá vai... É ladeira. É ladeira. Continua em discussão. Embaixo e em cima. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação. Se forem favoráveis, permaneçam como estão, se contrários, se levantem. Foi aprovado por unanimidade, ofício no sentido requerido. Requerimento 87/17, de autoria do vereador Mauro Divino de Araújo, solicitando ao Executivo que determine, através da Secretaria competente, efetuar a troca de lâmpadas na rua Paulo Dezena, localizado no bairro São Justo Tadeu, tendo que em vista que quase todos se encontram queimados, prejudicando assim pessoas que transitam e residem na referida rua. Requerimento 87/17, do vereador Mauro Divino de Araújo, eu coloco em discussão.
palavra, senhor presidente. Conceda a palavra, vereador. Esse local é uma rua mais abandonada aqui, pega acesso à Fazenda Retiro. E realmente eu passei lá e tá difícil o negócio, tá muito escuro, na beira de mato, então o pessoal tá reclamando muito. Continua em discussão. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se levantam. Foi aprovado por unanimidade. Ofício no sentido requerido. Requerimento 8817, de autoria do vereador Mauro Divino de Araújo, solicitando ao Executivo que determine, através da Secretaria competente, efetuar pintura de faixas no asfalto e colocação de placas de sinalização nas ruas do bairro São Judas Tadeu. Requerimento 88/17 do vereador Mauro Divino de Araújo, eu coloco em discussão. Essa palavra, senhor presidente. Você dá a palavra, vereador. Esse bairro, esse é um pedido bem antigo já da população, devido ao excesso já de trânsito, então já está ficando meio perigoso. E é um lugar que reside muita gente, então eu queria que tivesse uma força para sinalizá-la. Muito bem. Continua em discussão. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se levantam. Foi aprovado por unanimidade, ofício no sentido requerido. Requerimento 8917, de autoria da vereadora Regina de Anizela, solicitando ao Executivo que determine ao setor competente a construção urgente de quebra-molas na rua Avenida Eduardo Lira, nas proximidades da creche municipal. Tendo em vista que a estrada principal desse prédio público é mencionada avenida, e tanto os pais como professores e funcionários estão preocupados porque as crianças que ali frequentam são muito pequenas, não têm a mínima noção de trânsito e a maioria dos veículos passam na avenida em alta velocidade, representando um perigo iminente para esses alunos. Requerimento 89/17, coloco em discussão. Essa palavra, presidente. Conceda a palavra, vereador. Então, ali realmente eu já tive a oportunidade de passar no horário que as crianças estão chegando, um pouco antes das 7h da manhã, e está perigoso, porque tem aqueles olho de gato, né, aqueles das ciclovias, então não dá, os carros não conseguem passar 2 carros e o ônibus para, então fica muito apertado, e criança não tem noção, são todos pequenininhos, então eu acho que ali precisaria urgente, porque já tem um quebra-mola um pouco para lá, precisaria de mais um ali para reduzir um pouco mais a velocidade, que está muito perigoso. Tanto os pais como os professores estão preocupados ali. Certo. Obrigada. Continua em discussão. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação. Se forem favoráveis, permanecem como estão, os contrários que se levantam. Foi aprovado por unanimidade, ofício no sentido requerido. Requerimento 9017, de autoria da vereadora Regina de Anizela, solicitando ao Executivo que determine a Secretaria competente que providencie a poda da mangueira existente na rua Boa Neves Ferreira, porque entre o número 49 e 89 tem 2 postes de luz. Segundo os moradores, faz tempo que essa rua está escura, causando insegurança. Só que os mesmos não sabem precisar se a falta de declarar se dá em virtude dos galhos da árvore frutífera que está atrapalhando a passagem de luz ou se as lâmpadas estão queimadas ou com defeito. Requer também que o fiscal responsável pela limpeza pública oriente os vereadores, varredores, a não jogar lixo na rua, como também oriente o responsável pelas podas das árvores de não jogar esses restos de material descartado no terreno baldio existente na rua Boa Neves Ferreira. E ainda colocar uma placa nesse local com dizeres: proibido jogar lixo. Para orientar também os jardineiros particulares de como fazer descarte correto e, no caso de desobediência, seja aplicado as leis municipais vigentes. Requerimento 90/17 da vereadora Regina Helena, eu coloco em discussão. Essa palavra, presidente. Conceda a palavra, vereador. Então, ali naquela rua, os moradores estão muito preocupados com essa mangueira, porque ela é muito alta e os postes realmente nem aparecem. Está escuro, então eles não sabem se é defeito da fiação ou se é a falta de luz, mas é bem escuro mesmo. E esse problema que está acontecendo lá do lixo, eu passei lá também para verificar, o pessoal está jogando muito entulho. É um terreno baldio, mas não dentro do terreno, na calçada. Então tem pilhas de lixo ali, descarte de jardineiro, de alguns moradores. Então eu diria que tomasse alguma providência a respeito disso, porque se der uma chuva forte, uma ventania, pode piorar a situação ali dessa fiação do poste. Tudo bem, continua em discussão.
esse terreno tem antigo já, esse problema, a árvore realmente gigante, quando ela dá manga, então não passa nem de carro ali. Coloco em votação, se forem favoráveis permanentes como estão, os contrários que se levantem. Foi aprovado por unanimade, ofício no sentido requerido. Requerimento 9117, de autoria da vereadora Regina Gianvello, solicitando ao Executivo que determine a Secretaria competente providências urgentes referente à reclamação de boa parte dos nossos munícipes que alegam falta de iluminação pública e satisfatória em diversas ruas do bairro da nossa cidade, inclusive os mais longínquos, como o bairro da Cascata. Requerimento 91/17 da vereadora Regina Helena, coloco em discussão. Peço a palavra, presidente. Conceda a palavra, vereadora. Então, eu coloquei assim no geral, porque tem muitos moradores vindo pedir, então não dá para fazer, para cada rua que eles estão pedindo, seria muito requerimento. Então, de um modo geral, tanto a Cascata está reclamando muito ainda que não está tendo iluminação, e muitas ruas aqui da praça, e a gente observa isso. À noite, quando a gente anda, tem ruas inteiras apagadas. Então, precisaria urgente, faz tempo que nós estamos pedindo os moradores, e a gente está pedindo, fazendo requerimento, reivindicando isso, então eu acho que seria uma coisa que precisaria urgentemente tomar providência. O bairro do São Roque me parece que já foi resolvido, não sei se totalmente, mas Cascata, Fonte, Águas da Prata, que o centro precisa muito, né, os bairros. Obrigada. Continua em discussão o requerimento da vereadora. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação. Se forem favoráveis permanentes como estão, os contrários que se levantam. Foi aprovado por unanimidade, ofício no sentido requerido. Ofício 12317 da Renovias, dando resposta ao requerimento verbal 1617, de autoria do vereador Luiz Antônio Nascimento, que versa sobre instalação de semáforo ou instalação de lombada na elevada, na Avenida Coronel Ernesto Oliveira, em frente ao supermercado Forte Prata. E a referida concessionária informa que em dezembro de 2012, o então executivo fez pedido idêntico e foi negado, tanto pela Renovias quanto pela Artesp. E o trecho já é provido de 7 redutores implantados e também que a sinalização vertical, bem como horizontal, está em bom estado e é devidamente aprovado pela Artesp. Ofício da Renovias 123/17, endereçado ao nosso vice-presidente, vereador Luiz. Fica à disposição do vereador, potente aqui. Ofício 124/17 da Renovias, dando resposta ao requerimento verbal 15/17 da autoria do vereador José Benedito de Freitas de Oliveira, que versa sobre providências na referida concessionária quanto ao bueiro entupido localizado na Avenida Coronel Ernesto de Oliveira, perto da borracharia, porque o mesmo está causando grandes transtornos aos moradores daquele local. A mesma informa que o assunto foi tratado com o executivo anterior e com reuniões executadas no local entre a Prefeitura, Renovias, Sabesp e a empresa telefônica, devido à fibra ótica existente no local. E que foi informado que entre as partes toda a obra e projeto seria da responsabilidade da Prefeitura Municipal, cabendo à Renovias sua análise e posterior envio à Artesp pela aprovação. Ofício 124/17 da Renovias, dando resposta ao requerimento verbal do nosso vereador José Benedito de Freitas Oliveira. Fica à disposição do vereador e potente aqui. Comunicado 40.566/17 do Ministro da Educação, informando a liberação de recursos para a execução de programa do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação no valor de R$ 29.977,54. Fica à disposição dos vereadores, comunicado ao Ministério da Educação, potente aqui. Terminado o material do expediente, passo a palavra livre aos senhores vereadores para tratar de assuntos de interesse do município ou requerimento verbal. Passa a palavra? Terceira palavra, vereador. Então tá. Hoje eu vou falar rapidinho sobre alguns problemas da saúde. E o requerimento que eu quero é um só, mas eu vou começar. Na saúde nós temos vários programas da família, programas do tabagismo, né? Mas o que eu quero falar mesmo é do programa dos diabéticos, tá? É o seguinte,
De uns meses para cá, a insulina, beleza, tem bonitinho, porque tem diabético que toma comprimido e tem diabéticos que são dependentes de insulina que precisa da seringa, tá? E essas seringas não são baratas, porque na realidade tem que ser usada uma por dia, né? Geralmente eles distribuem 3 saquinhos, vem 10 seringas dentro do saquinho, e a realidade seria, porque tem muito idoso hoje que usa, que já entraram na insulina e dividem as seringas, a insulina 2 vezes por dia, um de manhã e à noite. Mas até aí tudo bem, né? Porque 30 vai dar para um mês, ainda vai faltar 11, aí geralmente eles usam a mesma nesses 2 períodos. Já é um erro, tá? Porque hoje, com a graça de Deus, tem essas seringuinhas que são muito, as agulhas são pequenininhas, são fininhas, quer dizer, não judia tanto da pessoa. E geralmente, bom, mas até 2 vezes usando no dia, tudo bem. Só que o que está acontecendo? Está acontecendo que está faltando, tá? Porque então não adianta a insulina e elas são caras mesmo. Cada seringa, se a gente for comprar na farmácia, custa R$5 e qualquer coisa, quer dizer, são 30, na realidade tem mês que é 31, mas tudo bem, são 30, né? Então, eu estou falando isso de conhecimento de caso, que eu sei. E o que está acontecendo? Já faz uns 2 ou 3 meses que atrasam demais. Quando chega, e chega menos, anda distribuindo um pacote. Não dá. E é perigoso ficar usando. Por exemplo, se você divide em 2 vezes, tudo bem. A agulhinha é muito fininha e ela é perigosa até. Agora, se começar a usar vários dias seguidos, ela qualquer hora vai cair dentro da pele da pessoa, porque não pode mesmo, e outra coisa, problema de infecção. Mas nunca houve isso. Então, o que eu queria no requerimento? Perguntar, não sei se o requerimento é endereçado ao secretário da Saúde ou ao prefeito, talvez os 2, né? Que o porquê, o que está acontecendo, que está atrasando tanto, nunca houve isso. Entendeu? Tem pessoas, por exemplo, que dá para comprar. Outras pessoas, tem 2 pessoas a casa que usam. Então vai dobrando tudo e existe esse programa. Acho que é estadual esse programa há muito tempo, muito bom, olha, os remédios têm. Então eu não estou assim aqui para falar mal de programa nenhum. Mas eu quero só saber o que está acontecendo. Tem muita gente pedir para mim para ver o que está acontecendo. São pessoas idosas, não tem, como é que faz? Fica usando aquelas antigas. Não pode, é um perigo isso, né? Então deve estar acontecendo alguma coisa. Hoje, para me certificar, 6 horas eu liguei na farmácia para saber se não tinha chegado, porque sempre pergunta se já e a moça me respondeu, ainda não, já está feito os pedidos, tudo, mas deve estar acontecendo alguma coisa, né? Isso já vem vindo há uns 3 meses ou 4, que depois chega, mas não chega aquela quantidade. E nunca aconteceu isso antes. Essa parte sempre foi muito certinho, porque eles fazem a entrega para os diabéticos. No começo do mês, entre 5, 6. Então, insulina não falta, fita para medir não falta, mas está acontecendo com as seringas. E é um produto meio caro para a pessoa, não tem condições também. Então, vereadora, o requerimento no sentido de questionar a Secretaria de Saúde por que está acontecendo isso? Dessa irregularidade, né, dessa instabilidade. Isso, por quê? Porque não tem como. Okay. E junto, porque também está faltando bombinha para quem usa isso, também teve 2 reclamações que vai e volta e não está tendo. Tá bom? Pode ser que até já tenha resolvido, mas até 6 horas da tarde não está nada. Muito bem. Então é isso, obrigado. De nada. Coloco o requerimento verbal da vereadora Lena em discussão. Ninguém querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação. Se forem favoráveis, permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Foi aprovado por unanimidade. Depois só na secretaria auxiliar o pessoal fazer o requerimento verbal, tá? Obrigado, senhor. Continua a palavra livre aos senhores vereadores.
para tratar de assuntos de interesse do município ou requerimento verbal? Peço a palavra, presidente. Conceda a palavra, vereador. Novamente, pedindo requerimento verbal, com placas de proibido jogar lixo também, nas esquinas das escolas. Áurea Soares e o Timóteo, está acontecendo a mesma coisa dessa outra rua que eu comentei, muito lixo. E o que acontece? As crianças saem, passam por cima, e isso está trazendo bicho peçonhento, rato, escorpião, então também está tendo queixa. Então, gostaria que tomasse providência, né, o senhor prefeito colocasse, pedisse para as pessoas que trabalham, colocar essas placas e evitar esse lixo perto das crianças, né? Bem. Obrigada. Requerimento verbal da vereadora Regina, eu coloco em discussão. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação. Se forem favoráveis, permaneçam como estão, se contrários que se levantem. Foi aprovado por unanimidade. Continua a palavra livre aos senhores vereadores para tratar de assuntos de interesse do município ou requerimento verbal. Essa palavra. Conceda a palavra. Eu já comentei aqui uma vez, já falei uma vez e não tive resposta. O governo federal hoje liberou mais 448 mil casas, Minha Casa Minha Vida. E a Prata está precisando disso. O aluguel aqui está um absurdo, medonho. E queria ver se o prefeito desapropriava um terreno, que fazer, porque a prefeitura não tem gasto nenhum com isso. Isso ele só intermedia. Você pega, arruma o terreno, esse terreno é pago, a Caixa Econômica Federal que libera dinheiro e ela que fica responsável de receber da pessoa. Em São João da Boa Vista vamos inteirar agora acho que quase 3 mil casas. É R$400 por mês. Aqui na Prata você não acha uma casa, uma favela não é R$400 mil, é um barraquinho. Isso daí o cara, ele tem o fundo de garantia dele que pode sacar e pagar uma parcela e o resto é parcelado para ele. E esse preço é fixo. Daqui 2 anos, R$400 é nada para um cara de R$400. Esse problema não está tendo na Prata, deve ter no São Roque, deve ter em outros bairros também. Então eu queria ver se ele ia atrás. Eu já conversei com o cara firme em São João sobre isso. Se tu tivesse 100 casinhas, não é casa popular, que o cara vai pagar R$40 por mês. Mas é uma casa que o cara vai pagar a casa dele. O senhor me permite uma parte? Pode falar. No São Roque até eu tinha visto um terreno para fazer, mas era como essas casas do governo estadual, né? Mas o problema maior foi que a prefeitura não disponibilizava de verba suficiente para se comprar esse terreno. E o terreno a prefeitura tem que doar o terreno, né? Então só não foi feita, porque o governo do estado também tem verba, até disse pra gente, olha, eu posso fazer 100 casas no município de vocês, só que vocês têm que disponibilizar o terreno. Aí a gente, né, foi verificar e não tinha condições da prefeitura ter essa verba disponível para comprar o terreno. Então esse foi o problema de não ter feito mais casa, né, porque ele tinha verba para 100 casas no município de Água da Prata. Então isso, não, só estou adiantando para você a questão de não ter o terreno, verba para comprar o terreno, né? Obrigado, vereador. Esse da Caixa Econômica Federal, tá vendo? Eles pagam até o terreno para a prefeitura. Mas esse... Tem uma firma em São João, o Nenê do Ponto Alto, não sei se já ouviu falar. Ele que faz o loteamento. Ele faz o loteamento com infraestrutura, tudo. O Lier está fazendo do lado do dele lá. Estão fazendo 800 casas perto do Lier, lá no Jequitibá. O Lier que tem pesquisa. Estão fazendo 800 casas e essas casas fazem nem um ano que já está quase pronta as casas. Não sei se vocês passaram lá. E esse Nenê faz a infraestrutura. E aí a Caixa Econômica Federal vem e constrói as casas. Então a prefeitura não tem custo nenhum. Se o cara ficar devendo, ele vai dever para o governo. Se ficar 5, 6 meses, não sei o prazo, eles tomam a casa dele. Então a prefeitura não gasta nada, ela só tem intermediários. Então esse programa é muito bom, porque... E agora eu estava vendo hoje, disponibilizou mais 448 mil casas o governo federal. Será que ele não consegue 100? Com certeza. 200 casas? Só vamos conseguir 3 mil. É um requerimento verbal, vereador? Vamos fazer de novo, vamos tentar isso. Porque pelo menos vamos conversar com o cara. Então eu coloco em discussão o requerimento verbal do vereador Zito. Ninguém querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação. Se forem favoráveis, permaneçam como estão, se contrários, se levantem. Foi aprovado por unanimidade. Pois só na secretaria de fazer o teor, né, correto do requerimento. Continua a palavra livre aos senhores vereadores. As palavras? Conceda a palavra, vereador. Só queria fazer um requerimento verbal da
lá na rua Dom Alberto, São Roque, tem a rua, depois tem uma parte que é escada, e lá tinha uma barra de proteção, e apodreceu os canos lá, não tem mais a barra de proteção. Então tá meio perigoso descer algum carro que não vê que é degrau ali e cair lá para baixo. Então a população pediu, daí no meio do anjo, queria fazer o requerimento verbal para pôr essa barra de proteção, uma coisa simples e não vai ser tão caro para a prefeitura. Ótimo. Eu coloco o requerimento verbal do vereador Ricardo em discussão. Ninguém querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação. Se forem favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários se levantem. Foi aprovado por unanimidade. Mais algum vereador queira fazer uso da palavra? Essa palavra? Conceda a palavra, vereador. Eu, há uns 15 dias atrás, eu estive conversando com o marido da Regina e a gente queria pôr 2 postes de metal mesmo na última ponte lá, que o vão é muito largo, então fica escuro o vão. E aí conversei com o Carlos Henrique, ele propôs pôr um poste concreto. Então eu queria fazer um requerimento que se acelerasse isso. Entendi. Porque se eles não conseguirem pôr de concreto, nós vamos tentar pôr de pó ou de metal de mesmo. Metal mesmo. E tá perigoso ali. E queria fazer só completando também, um pedido para pôr naquela academia do balneário ali. Ah, certo. Iluminação. Tá. Aqueles holofotes na árvore lá tá horrível, né? Põe um poste no meio ali, clareia tudo. Acho que é muito mais prático. Ótimo, vereador. Coloco em discussão. Ninguém querendo fazer uso da palavra, coloco em votação. Se forem favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários que se levantem. Foi aprovado por unanimidade. Mais algum vereador quer fazer uso da palavra? Quem não fez? Então, terminado o material do expediente, gostaria de solicitar aos senhores vereadores intervalo de 5 minutos para a gente organizar a ordem do dia. Só falar um negocinho. Eu ganhei 4 coleções. A Barça, a Enciclopédia Britânica, 4 coleções dessas top. Se alguém tem algum lugar para colocar essas coleções, acho que a biblioteca daqui deve ter. Tem? Seria o lugar. Mas ela já não tem essas coleções? Não sei. Porque está completinha, todas as 4 coleções. Uma vez no São Roque não tem, não sei se tem uma biblioteca lá. Lá tem. Tem biblioteca, tem. Porque são caras, as coleções são bem caras. Tudo bem, fica o alerta aí do vereador Zito, então, né, para quem tiver interesse em adquirir, quanto bom. Suspendo a sessão por 5 minutos. Alô? Era doação. Arthur, é caro demais, vamos lá. Arthur, Não sei, né? Hoje em dia tudo tem na internet, né?
aqui até agora não vou tomar Vou requerimento do perfil, não dá jardim, não, porque você está respondendo tudo errado. Depois não é jardim, eu estou falando que não é, velho. Da linha férrea. Linha férrea. Depois da jardim, deixa eu tirar lá. Não tem nada de... A resposta não está aqui ainda. Como é que eu faço? Lá em frente à igreja católica, e assim, Pimenta Federal, agora está duas partes amarelas, vaga reservada para os quadros. Chegar lá no lugar de parar. Não, não é pimenta. Então deve ser verbal. Vaga exclusiva para o paro. Você pode fazer Para. Vamos na cama. Para o paro. Está respondendo errado. Não, é errado. Não pode chamar isso, não posso ser. Eu fiquei nervoso. Caramba, Tulo! Chamou o governês lá, meu.
Agora essa não é só assinatura. Só foi. Tá por pouco. Então, agora o veto, né? O veto parágrafo único. Acho que o prefeito explicou para todo mundo na reunião, né? A gente acata o veto porque é uma coisa inconstitucional. Pediu parecer para o nosso jurídico e falou que a gente também não pode estar... A gente autoriza ele a conceder o estágio, mas não pode ficar falando sim ou não para cada cargo, que é uma função do executivo. A gente acata o veto e fica sentado, né? Uhum. Tá. Devia ser 20 minutos. Não tem nada. Reversos trabalhos, solicito para o senhor primeiro secretário a leitura material que consta da ordem do dia. Processo 1817, discussão única do veto parcial ao autógrafo 2252, projeto de lei 1217, de autoria do Executivo, que autoriza o Poder Executivo Municipal, na administração direta e indireta, e a Câmara de Vereadores, a celebrar o contrato com o administrativo com o Instituto de Pesquisas Econômicas, IPFAI, ou com o Centro de Integração Empresa-Escola, CIE, para conceder oportunidade de estágio para estudantes de cursos profissionalizantes e outros que dá outras providências. Processo 18/17, projeto de lei aprovado com algumas emendas que nós fizemos. O prefeito vetou uma emenda que todos os vereadores já têm conhecimento, a gente inclusive foi, né? Todos os vereadores estivemos lá para explicar. Tem um parecer do nosso jurídico também como inconstitucional a emenda se trata. Então coloco em discussão. Ninguém querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação. Os que forem favoráveis ao veto permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Foi aprovado o veto por unanimidade. Oficie ao prefeito a sanção do senhor prefeito. Processo 3217, discussão única, projeto de resolução 517, de autoria do vereador Fábio Ferraz de Campos, que dispõe sobre a cessão e utilização de espaço da Câmara Municipal de Águas da Prata para acolher as reuniões ordinárias dos conselhos municipais. Processo 33/17, resolução de minha autoria, eu coloco em discussão. Gostaria de fazer uso da palavra, sou autor da resolução. Eu tenho acompanhado alguns conselhos, mais especificamente o do meio ambiente, e acredito que é um problema, não de todos, né, mas de alguns conselhos, a questão de lugares para reunião, né? Acho que os vereadores que acompanham sabem que tem certas reuniões que às vezes ficam em lugares de passagem, né? E os conselheiros não têm a total liberdade para discutir e para poder tratar de certos assuntos. Isso é em 1 ou 2 conselhos que acontece. Então, a gente tendo espaço aqui, eu pensei que a gente poderia estar acolhendo, não todos, acho que a saúde, tem outros conselhos que têm espaço próprio, adequado, né? E abrindo essa possibilidade, né, da gente poder oferecer à Câmara, né, através de uma norma, para que essas reuniões aconteçam dentro do nosso horário, do expediente, na sala lá de cima, na sala onde tem a mesa de reunião, e para que a gente fique também mais por dentro, possa participar e dar mais importância também. Eu acredito que os conselheiros precisam dessa abertura, né? Então, é uma resolução simples, só para prever mesmo. Queria contar com o apoio de todos. Então, continue em discussão a resolução.
Ninguém querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação. Se forem favoráveis, permaneçam em comissão. Se contrários, que se levantem. Foi aprovado por unanimidade a promulgação da mesa diretora. Terminado o material da ordem do dia, passo a palavra livre aos senhores vereadores em explicação pessoal. Peço a palavra? Conceda a palavra, vereador. Hoje a gente teve na prefeitura uma reunião com as pessoas que fazem parte das entidades, no qual foi conversado nessa reunião a respeito de fazer uma quermesse, né, para que essas entidades arrecadem fundos. Né? Eu acho que foi muito importante, né? Eu faço parte da Igreja Católica lá, no qual, né, fui convidado a participar também. E foi muito bom. Eu acho que a prefeitura pensou de uma forma muito boa, fazendo com que os bairros também tenham essa forma de arrecadação, né, para as entidades. Então eu achei que foi muito bom. Aqui na Prata, a Cascata também vai ter, de uma forma diferente, mas também vai ter, na Fonte Pratina e no São Roque. Então eu gostaria de deixar gravado, né, a questão dessa reunião que teve na prefeitura, que eu acho que foi uma coisa muito bem pensada, uma coisa interessante, que os bairros também participem, né, dessa arrecadação. Muito bem, vereador, deixa registrado os agradecimentos, congratulações, né, iniciativa, fica registrado em ata em explicação pessoal do vereador Ângelo. Não é. Continua a palavra aos senhores vereadores para explicação pessoal. Essa palavra? Conceda a palavra, vereador. Então agora eu vou agradecer ao seu prefeito, que conseguiu dar uma boa arrumada lá em cima o Betão da rádio pediu logo no começo, né, aquele requerimento nas torres lá do Mirante. Então eu quero agradecer. O Ricardo viu lá até onde deu para arrumar, arrumou, passou as fotos para mim e eu até avisei. E eu quero agradecer, que ficou bom. Valeu. Ótimo. A gente critica, mas... Muito bem, vereador. Com certeza. Fica registrado então, tá? Seus agradecimentos. Acho que o que tem atendimento, que é possível, né? É importante a gente trazer para cá também. Então, fica registrada a explicação pessoal da vereadora em agradecimento a toda a equipe envolvida, né? Continua a palavra em explicação pessoal, quem não fez uso. Eu peço palavra, senhor presidente. Conceda a palavra, vereador. Também quero agradecer o senhor prefeito, foi uma conversa que eu tive com ele, e ele foi feito serviço na entrada para o Ernesto de Oliveira, a poda das árvores que ele fez na entrada, porque ali dá acesso do ponto de ônibus para o bairro de cima, né? Então à noite era escuro, né? Ele clareou bem, está bonito, a entrada da cidade ficou bonita. Então eu quero agradecer ele e todos os funcionários que ali participaram do trabalho. Esse é meu agradecimento. Muito bem, senhor vice-presidente, fica registrado então mais um agradecimento aí aos trabalhos da prefeitura, em nome do senhor prefeito, todos os funcionários, nas atas da nossa Câmara. Continua a palavra livre em explicação pessoal a quem queira fazer o uso. Eu peço a palavra só hoje, sobre a festa do São Roque. Hoje o Ricardo e o Anjo, que aqui na Prata está tendo um problema, que está tendo muita barraca, e lá não tem barraca. Aí, do São Roque não tem. Então eu me dispus com eles, falei com eles, eu disponho a ajudar. Eu ponho uma barraca de lanche lá para ajudar a arrecadação para a igreja. Isso eu já falei para eles, que só arrumar um lugar lá, uma casa para guardar as coisas, e o dia que tiver a festa eu vou lá junto com vocês. Aí a Regina, se quiser subir com nós, o Zé, porque a Prata é tudo, o Luiz, a Prata é todo mundo. A gente... Muito bem, Zé, parabéns. Vamos ajudar, né? Precisa mesmo, né? Bom, que data que é a festa? Vocês sabem? As datas aí é passar, né? 24, né? É 24, é 24. É dia de São João. É 24, agora. É dia de São João. Aqui na Prata eu não me lembro. São 7 final de semana. É isso. Vai ter na Prata primeiro, acho que na Prata primeiro, é isso? Depois na Fonte, depois pra cima. Isso. Ótimo. Dá ampla divulgação aí pra população participar. Isso. Né? A prefeitura vai a prefeitura vai assumir algumas coisas, né? Vai dar
A gente só vai entrar com os alimentos e fogão, equipamento de cozinha, tá? Bem, vereador. Mais algum vereador que não fez uso da palavra em explicação pessoal? Quer essa palavra? Conceda a palavra, vereador. Primeiro eu queria pedir desculpa aos nossos colegas, porque não dá para atender todo mundo. O Luiz sabe disso. Foi uma guerra para fazer o que ele estava pedindo lá, que, sabe, não tem gente. E quando tem que ir, tem que ser eu. E sabe, você faz horário de ônibus, porque não tem motorista. Aí você pega o caminhão porque não tem motorista. Você vai rodar porque não tem rodador, não tem jardineiro. Então é complicado. A Regina, por exemplo, nós já tinha comentado, né, Regina, a questão da árvore. A árvore caiu, nós não conseguimos cortar. Graças a Deus que não machucou ninguém. Estava fechado o parquinho. Mas fez estrago. Então, não dá para atender. A gente até quer. O Anjo, por exemplo, São Roque, a Mangueira lá, o Maurinho, sabe, não é que não, eu não quero, é que não está dando. Sabe? Uma hora você não tem rotadeira, outra hora você não tem mão de obra, outra hora a máquina, que nem agora não tem a máquina, sabe? Então é complicado. Eu queria até pedir desculpa, não dá, eu estou tentando. Uma hora eu chego lá. Uma hora eu chego lá. Mas aqui não dá para atender, sabe? É complicado. Bem, Zé, essa questão ela é um pouco peculiar, né? Você é o responsável, sabe das dificuldades, né? Mas de qualquer forma é importante, porém tem que haver alguma providência nesse sentido de, né? Não sua, claro, você está fazendo mais do que possível, mais do que você deve, mas de organizar esses serviços básicos, né? Por mais dificuldade financeira que todos nós sabemos, acho que tem coisas que são importantes, emergentes, que precisam ser tratadas com mais atenção, né? Então... Eu acho que agora não é o ideal. Não é o ideal, mas eu acho que agora com o pessoal do mutirão social que está tendo aí, eu acho que agora vai dar uma aliviada, mas tem que capacitar a mão de obra, é complicado. Podar, por exemplo, não é qualquer um que faz. Não é qualquer um que pode fazer, né? Posso passar uma informação para o vereador? Pode. Vereador, eu gostaria até de passar uma informação para você, que agora ele tinha podado a mangueira, mas agora parece que ele não tira os ramos de vez, então não vai ser necessário. Só uma informação para você, vereador. Então fica registrado aí o pedido de desculpas do vereador José Benedito, né, a todos. E continua a explicação pessoal quem não fez o uso da palavra ainda. Essa palavra, presidente? Conceda a palavra, vereador. Então, pegando um gancho do que o Zé está falando, eu fico triste, sim, porque eu já tinha feito requerimentos, não foi um só a respeito dessa árvore, do parquinho. Ele ainda continua com o problema do vazamento, a areia disse que tinha sido trocada, não foi, mas são pequenas coisas, né, como o presidente disse, que a prioridade, eu acho que tem que, né, no caso as árvores, coisa perigosa. Sim. Eu estava fazendo os requerimentos exatamente pelo perigo, e agora o prejuízo foi muito maior, porque quebrou todo o alambrado do parquinho, então uma coisa que poderia ter sido resolvido, né, acabou causando esse transtorno. E aí a árvore caiu, aí dali a pouquinho já tinham cortado ou juntado toda a madeira. Então, né, coisas que dá para resolver, não deixar para depois. Né, uma coisa que não dá um custo tão grande, não é uma coisa tão cara para fazer, mas é o que o Zé Benedito falou, falta mão de obra. Sim. Né, então, que dê um pouquinho mais de atenção para esse tipo de requerimento. Mais urgentes, né? Obrigada. De nada, agradeço o comentário. A gente sabe que, embora há um esforço muito grande, né, também vocês agradeceram algumas coisas que são feitas, mas os requerimentos, na verdade, eles são para ser atendidos, né, e não apenas respondidos. A gente entende a situação da prefeitura, mas fazer uma escala de emergência aí, de repente, é interessante também. E dividir também, né, não pode só o Zé ficar fazendo tudo, tem possibilidade. Mais algum vereador queira fazer uso em explicação pessoal? Peço palavras, presidente. Precisa da palavra, vereador. Então, dia 8 de julho vai ser a festa do Pé Vermelho. Então, o José vai limpar, né? Então já estou cobrando ele já. E para ajudar ele, eu vou propor um dia de serviço meu para ajudar na limpeza do bairro. Certo. Então, se for por parte de podador, eu estou junto.
Beleza, muito Não bem, vai Maurício. falhar porque falta o explorador que eu vou lá posar. Então, 8 de julho é festa do Pé Vermelho. Vocês estão arrecadando prendas também, né, Maurício? Pode falar, pode Os pedir. outros novos colegas que quiserem colaborar com a gente, nós agradecemos. Depois passar o que está mais em falta aí, o que precisa, acho que todo mundo com certeza vai ajudar. Fica registrado também esse pedido. Ninguém mais querendo então fazer o uso da explicação pessoal, eu dou por encerrada a presente sessão e convoco os senhores vereadores para a próxima sessão que será realizada no dia 10 de maio de junho, está errado aqui, vai cair num sábado, então não vai ser 10 de junho, vai ser dia 12 de junho, uma segunda-feira. Agradeço a todos que estiveram conosco, todos os vereadores, desejo boa noite e um bom retorno às suas casas. Quero fazer um convite agora informal, tá? Já estamos sai da forma.